Olá a todos, meu nome é Caio Bianchi, eu sou diretor acadêmico de Extensão, Ecossistemas e Educação Continuada da ESPM. A gente está aqui no terceiro dia de Conar, né? Falando com a voz executiva aqui, nossa produção de conteúdo, nosso videocast aqui da ESPM ao vivo no Conar, com as pessoas que estão aqui com a gente no dia a dia. E hoje eu recebo o Arthur Freitas, CEO do iFood Benefícios. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Caio. Um prazer estar aqui com vocês. O stand da ESPM está lindo aqui no Conar. Um evento tão importante aqui pra gente, né? Tantas pessoas passando por aqui, milhares de pessoas, que é interessante que buscando conhecimento de alguma forma, buscando se atualizar, saindo dos seus escritórios, saindo das suas mesas, pegando o trânsito, atravessando a cidade, mas por um motivo muito genuíno, que é chegar aqui, que é conhecer outras empresas, conhecer quem está construindo inovação para as principais soluções de RH do país. Então, muito bacana estar aqui com vocês. Muito feliz, sou um alumni aqui da ESPM. É isso que eu ia falar, filho da casa, né? Filho da casa, muitas saudades aqui, muita nostalgia, acho que eu aprendi bastante, me conectei bastante, me diverti bastante na ESPM, então prazer estar aqui com vocês. Muito bom, eu até estava comentando com o pessoal, porque o stand de vocês está lindo também, né? E está perto um do outro, né? Falei, vamos fazer um collab, né? Na próxima aí de stand, né? É verdade, nosso stand está super legal, tá? É a primeira vez aqui que a gente trouxe um parceiro para dar sorvete, casquinha. Então, tá muito interessante porque a gente, inclusive, traz o ecossistema do iFood como um todo, né? A gente coloca a alimentação no centro e tem sido muito bacana. Tem trocas muito boas, a gente tem feito alguns workshops super interessantes também. Não, e isso é bom porque, inclusive, deu uma esquentada em São Paulo, né? Então foi perfeito, né? Porque a gente tava com frio aí, né? A gente previu esse timing aqui. Ah, boa. Muito bom. E aí, Arthur, vamos bater um papo, assim, eu acho que muito sobre essa relação do engajamento de colaboradores, a questão dos benefícios para esses colaboradores. Então, eu queria escutar um pouco sobre a visão que você tem sobre o uso desses benefícios, né, para engajar estrategicamente os colaboradores. Legal. Caio, acho que talvez dando um passo atrás aqui, estava conversando com algumas pessoas ao longo do evento, e algumas me questionaram, poxa, benefícios teve um boom aqui nesses últimos anos, né? E a minha percepção é que as empresas estão cada vez mais se atualizando em diversos formatos e aí provedores, eles são, né, chegam no momento que você quer atualizar o seu provedor. E o benefícios, no geral, né, ele é regulamentado pelo Programa de Alimentação do Trabalhador, que é um programa do governo federal muito importante, construído 50 anos atrás e que tem se modernizado. E nessa modernização, empresas se modernizaram também. Então, o iFood Benefícios, por exemplo, tem construído uma solução de benefícios que ela é muito inovadora. E, obviamente, né, muitas empresas têm buscado cada vez mais esse tipo de solução. Então, essa indústria de benefícios na perspectiva de inovação, os inovadores têm crescido muito, né? Porque é um produto muito bom. Mas respondendo aqui mais a sua pergunta sobre, né, como que esse negócio engaja as pessoas, por que as empresas fazem a gestão de benefícios como um todo, existe uma competitividade cada vez maior. Né? Se voltar atrás, a pessoa que trabalhava numa indústria específica, ela tendia a ficar nessa indústria a vida inteira. Hoje não, né? Hoje você pode trabalhar numa indústria e ir para outra completamente diferente. São ciclos, né, de carreira, né? Ainda mais com a longevidade, né, das pessoas no mercado de trabalho, são 2, 3, 4 ciclos. Exato, até mais. E isso gera entre aspas, uma guerra de talentos. Né? E guerra não no sentido pejorativo aqui da palavra, mas existe uma competitividade maior para atrair talento. E uma das formas que as empresas têm utilizado isso baseado para garantir com que consigam ter uma boa atração, uma boa retenção e, obviamente, o engajamento dos seus colaboradores é construir uma proposta de valor para o colaborador. Antes você tinha a proposta de valor para o seu usuário, para o seu cliente, para o seu eventualmente para o seu fornecedor, mas nunca para o seu usuário. E a partir de agora a gente começa a ver as empresas pensando nessa estratégia, né? Isso já é uma onda que vem acontecendo. E um dos pilares mais importantes nessa construção, e não se baseia só nisso, mas um dos principais pilares é remuneração, né? Remuneração e benefícios. Então as empresas têm buscado cada vez mais ter benefícios da melhor forma possível, remuneração da forma mais... aí eu vou entrar no tema de flexibilidade possível.
Além disso, tem um outro fenômeno, né, que a gente sabe muito bem, que é que a diversidade ela realmente importa. Ela é importante para a sociedade como um todo, mas também é muito importante para a empresa, né? Você consegue construir ideias, você consegue ter visões diferentes em cima de um problema. E as empresas têm buscado cada vez mais diversidade. O ponto é, quando você tem um produto engessado ou uma solução engessada para os seus colaboradores que são diversos, que são heterogêneos, você, a partir daí, tem uma dificuldade de engajá-los. No momento que você constrói uma solução de benefícios que consiga atender a diferentes públicos dentro da sua empresa, você muda a perspectiva com que elas enxergam a forma que você trata elas. Então, o benefício flexível aqui, né, permitir com que colaboradores possam escolher a forma que eles se relacionam com os seus benefícios é muito importante. Isso gera um baita valor, cara, um baita valor. Então, eu vejo que as empresas que têm buscado trazer flexibilidade para a sua forma de remuneração, elas têm tido cada vez mais um NPS interno maior. Sem dúvida. Então, esse é um tema são muito colaboradores relevante. mais engajados, né? Muito mais engajados. Que são mais inovadores, eles se sentem mais à vontade, né? Porque acho que tem esse ponto mesmo, assim, que é muito legal que você traz, que é essa diversidade em todos os sentidos e todos os recortes, né, dentro de uma empresa. Então, você ter uma solução de benefício, né, para todos eles, você vai engajar uma parcela. Várias outras delas, não. Né? E isso realmente tem um papel essencial quando a gente fala do engajamento de trazer os melhores talentos, que é o que toda empresa naturalmente quer, né? Exatamente. Tem um número que é interessante, que a gente tem acompanhado bastante lá dentro do iFood Benefícios, que é turnover. Né? Que no final das contas é uma forma de você medir se você está conseguindo reter seus talentos. E quando a gente vê as empresas que têm iFood Benefícios, a taxa de turnover é de 18%. Quando você vai para a média geral das indústrias ali que a gente opera todas as indústrias, mas enfim, quando você olha para as empresas do Brasil como um todo, essa média está por volta de 25%. Então, existe aqui uma proxy, né? Você consegue se aproximar de alguma forma, óbvio que tem outros fatores para a gente analisar, mas de 7 pontos percentuais de diferença entre empresas que estão buscando trazer cada vez mais melhores soluções para seus colaboradores versus empresas que ainda não chegaram nesse momento. E eu acho que tem uma coisa também que é interessante, eu dou aula de comportamento consumidor, né? A gente estava conversando antes. E quando eu falo, por exemplo, sobre experiência do consumidor, uma das coisas que tradicionalmente as empresas não observam, não se atentam, é essa importância dessa dimensão do marketing, que é o contato direto do colaborador com o consumidor. Principalmente serviço, né? Então, porque quando a gente fala de benefício, por exemplo, a gente está falando do engajamento desse colaborador que vai estar mais feliz, que vai estar mais próximo do seu propósito e que também lá na ponta, né, vai construir uma experiência melhor pro consumidor, né? Porque é o que eu sempre falo, né? Não adianta você ter uma experiência incrível no WhatsApp, em rede social, se você vai numa loja física e você é maltratado por uma pessoa. Né? Todo investimento que tenha sido feito, né, digitalmente acaba ali, enquanto consumidor. Esse exemplo seu é ótimo, quando você fala de empresas que têm um atendimento, um front. Mas tem muita empresa que tem entendido, principalmente o iFood aqui, tem entendido que os colaboradores são promotores da empresa no geral. Então veja, se você tem colaboradores engajados aqui, que compram a causa, que estão dentro desse propósito, você vai fazer com que isso reverbere muito mais. Veja, cada lançamento que a gente faz no iFood como um todo, lançamentos relevantes, a gente faz com que todos os colaboradores, eles organicamente publicam sobre isso. Então você vê, cada novo lançamento que aparece, que acontece, o LinkedIn, por exemplo, enfim, as plataformas, elas são lotadas de mensagens dos colaboradores que estão felizes com o negócio que está acontecendo. E orgânico, né? Orgânico. O que é muito legal, reverbera muito bem. Não, isso é bem interessante, principalmente uma coisa que a gente vive muito na SPM, que é a questão geracional. Né? Então eu falo que eu mesmo, né, dou aula para MBA, por exemplo, e eu tenho atividades na graduação. Então são mundos completamente distintos. E uma das coisas que eu escuto muito no dia a dia é exatamente essa relação, muitas vezes conflituosa, né, intergeracional. Né? Então, dentro de empresas hoje, a gente tem 3, 4 gerações convivendo. Né? E aí, uma coisa que acho que é legal da gente discutir é a questão dos benefícios. Né? Como vocês percebem essa relação dos benefícios com as gerações, principalmente as mais novas, né,
porque a gente ainda está aprendendo o comportamento, né, delas como um todo. Perfeito. Acho que nesse tema, o que a gente tem visto, né? Eu vou talvez falar mais de tendências, porque, de novo, as gerações mais novas vão ser as que vão puxar essas tendências. Mas o que eu tenho visto cada vez mais, e eu acho que vai ser cada vez mais forte e mais abundante, é saúde e bem-estar. As pessoas, as empresas têm entendido cada vez mais que saúde, bem-estar, longevidade são temas cruciais tanto para a sua vida pessoal como para a sua vida profissional. Então, benefícios que fomentem a saúde e o bem-estar são sempre muito importantes aqui nesse tema. Veja, não se limita a academias. Academias é um tema muito importante, mas saúde mental, que é um tema muito importante aqui. Cada vez mais as pessoas têm buscado terapias, o que é ótimo. Alimentação saudável. Então, tudo que engloba esse bem-estar no geral é muito importante para as gerações mais novas. É muito pedido por elas. Além disso, eu não posso deixar de falar da flexibilidade, de fato. Acho que as pessoas cada vez mais elas têm o seu próprio jeito, elas têm sua própria forma de se comportar. Talvez antes as coisas eram um pouco mais padronizadas, né? Hoje não, você tem muito mais pessoas trabalhando de suas casas, que fazem horários alternativos, que trabalham em momentos diferentes. E se você não der flexibilidade para que essas pessoas possam escolher o que bem cabe a elas, o que mais vai adicionar valor a elas, elas vão acabar sendo desengajadas. Nessa perspectiva aqui, Caio, a gente tem trabalhado bastante dentro de casa, né, para construir um produto. Deve sair aqui logo em breve. Eu estou fazendo um super spoiler aqui. Eu já ia pedir spoiler, não, vamos Esse já mais. É um super spoiler, mas a gente já tem dentro de casa que é benefício flexível. E aí você vai falar, pô, mas tá falando aqui de benefício flexível do iFood, benefícios? Eu tô indo além. Eu tô indo além na perspectiva de hoje o iFood Benefícios é um cartão que ele permite flexibilidade, que ele é aceito em mais de 11 milhões de estabelecimentos. Você não tem aquela preocupação de perguntar se passa ou não passa, né? Então, se é um restaurante, né, se é um restaurante de fato, né, pelas regras do PAT, ele vai passar, vai funcionar. Mas eu estou indo além. Eu estou indo além da alimentação e refeição. Eu estou indo numa perspectiva de diversos benefícios. Você poder dar a opção para que as pessoas, né, vou dizer o que acontece na nossa vida no iFood hoje. A gente recebe uma quantidade de pontos e a gente tem, a cada 6 meses, uma eleição que a gente faz, que a gente escolhe como a gente vai querer alocar esses pontos. E aí, o que é interessante? Não, individualmente. Óbvio que tem os limites, né? Existem acordos sindicais que você precisa manter um mínimo de vale alimentação, de vale refeição, mas as pessoas elas conseguem alocar seus pontos no que faz sentido para elas. Como, por exemplo, pessoas que têm filhos e querem adicionar esses filhos aqui no plano de saúde e querem ter um melhor plano. Fazem essa alocação e abaixam a alocação em outros temas. Tem gente que não tem filho, mora em alguma cidade que faz menos sentido ter um plano de saúde dos melhores, portanto, tem um cachorro, tem um gato, e vai lá e tem o seguro pet, tem o plano de saúde pet, e aloca aqui. Então, você consegue fazer essa composição. E de novo, se você está falando de um público, uma base de colaboradores heterogênea, isso é super importante. Você vai adicionar muito valor para essas pessoas, não tendo um produto necessariamente de prateleira. Então, acho que essas são 2 tendências aqui bem relevantes que eu tenho visto. Não, isso é bem interessante, porque a gente está falando, no final das contas, dos benefícios seguirem a maturidade e o ciclo de vida das próprias pessoas, né? Exatamente. Porque quando a gente fala de pessoas que, vou dar o meu próprio exemplo, né? Na SPM eu tô há 13 anos, vai fazer 14 anos que trabalho na SPM. São ciclos de vida distintos, né? Que você passa dentro de uma empresa, né? Então você ter essa possibilidade de ir ajustando os benefícios a depender do seu momento de vida, né? Então, agora tive filho, né? Ou agora minha preocupação é mais uma e não outra. Acho que isso vem muito ao encontro desse comportamento, principalmente das gerações mais novas, né, de flexibilidade, né? Então, exatamente essa fragmentação, então a linearidade que existia, né, até ou pelo menos era vista por muitas pessoas dessa maneira, né, nas gerações anteriores, a gente vê cada vez mais fragmentado. Isso desde um consumo de mídia,
né? Por exemplo, até o estilo de vida, né? Inclusive de rotina de trabalho, né? A questão do híbrido, do home office e tudo mais, é exatamente nesse tom, né? Muito legal. E aí, na parte da cultura organizacional, eu queria escutar um pouco dos clientes, assim, que vocês têm como um todo. Qual é o impacto quando a gente fala dessas características, né, que você está trazendo e que você escuta dos clientes do iFood Benefício? Essa é uma boa pergunta. Eu vou te trazer 3 grupos de clientes aqui. Eu vou te trazer o primeiro deles, que é o iFood. Né? O iFood é um cliente do iFood Benefício. O que tem a ver o iFood Benefício com o iFood no tema de cultura aqui? A gente tem uma cultura que a gente fala do Eat Your Own Dog Food. É um conceito mais disseminado aqui em tecnologia no geral, mas basicamente, né, tradução livre aqui, coma a sua própria comida de cachorro, ou seja, viva o seu produto, viva a sua solução, porque só você vai poder entender as dores se você usar o seu produto e, portanto, você vai ser hábil a conseguir mudar o seu produto. Quando a gente fez o iFood Benefícios, quando a gente construiu o iFood Benefícios, a gente não foi vender a público, a gente colocou dentro de casa. Então, a gente fez uma solução que nós mesmos utilizávamos o produto. E tem uma história aqui, vou falar muito rápido, vou contar muito rápido, que é uma história engraçada, que quando a gente fez o iFood Benefícios, a gente fez um produto pensando muito na inovação. Então a gente falou, vamos tirar os cartões e vamos fazer um produto que não tem cartão. O futuro é sem cartão. Então a gente fez com pagamento por QR Code. Foi uma catástrofe. As pessoas não conseguiam usar, a gente fez de uma forma que não funcionava bem. E a melhor coisa foi a gente fez dentro de casa. A gente testou, entre aspas, pequeno, só para os nossos colaboradores. Todos sentiram a dor imediatamente. Todo mundo que tinha um cartão sentia a dor. Isso fez com que a gente corresse e construísse uma inovação, que é o cartão bandeirado, que é um cartão que sim passa em todo lugar. Então, isso de participar, né, acho que a conexão de construir um produto e que você mesmo usa é super importante. O iFood Benefícios é um exemplo bom aqui para trazer. A gente tem um segundo grupo de clientes que são empresas de tecnologia. E é curioso porque constantemente eu converso com clientes que acabaram de mudar para o iFood Benefícios e eles têm dito, nós somos uma empresa de tecnologia, nós usamos todos os serviços mais tecnológicos que existem, né? Então, eu estou cada vez menos usando e-mail, eu estou usando mais outras ferramentas de comunicação, eu uso ferramentas de colaboração, então, N coisas aqui tecnológicas, mas o meu vale alimentação e refeição, ele não era tão tecnológico assim. Então, a gente, né, o iFood Benefícios, ele chega aqui para se conectar aqui com todas essas outras soluções que os colaboradores usam de uma forma tecnológica. E lembrando, né, o iFood Benefícios, assim, a gente tem uma perspectiva grande aqui de ter um produto que traz economia. E a economia não necessariamente só no tempo. Então, para o RH, né, tem um caso interessante, tem um cliente nosso que ele levava 110 horas para operacionalizar os benefícios. Com um time cheio, grande, etc. Era muito complexo. Com a nossa plataforma, ele passou a levar 2 horas para operacionalizar com uma pessoa. Então, tem uma economia enorme. Isso se transmite em tecnologia de fato. E as pessoas lá dentro falam assim, poxa, eu faço tudo com plataformas super tecnológicas e aqui eu não fazia. Dentro de casa, Eu preciso ajustar. E o terceiro grupo, que também é curioso, é o de empresas que não são de tecnologia, que são empresas mais tradicionais, que são empresas que existem há décadas, eventualmente há século, e essas empresas, elas têm nos visto como uma forma de começar a transformação digital dentro da companhia. Acabei de anotar a transformação digital, tá? Só não mostro pro pessoal de casa porque minha letra é horrível. Mas eu acabei de escrever transformação digital, isso é. As empresas têm se baseado, têm visto que existe uma forma de ter uma solução, né, ter a primeira solução mais tecnológica dentro da companhia, isso começa a reverberar, isso começa a crescer e a empresa começa a entender o poder que a tecnologia pode trazer para dentro da sua casa, portanto, ela começa a contratar outras soluções, fazer integrações, buscar a nossa ajuda para integrar com soluções de folha, por exemplo. Então é super interessante ver como a gente consegue ajudar as empresas a ter essa transformação digital dentro de casa. Isso eu anotei exatamente, né, porque esse é um dos assuntos que a gente discute muito, né, na SPM, que é a
questão da inovação, e inclusive apesar da gente estar no Conar, né, então a gente está falando do RH como um todo, mas para quem está assistindo e gosta de inovação, aqui também tem uma aula de inovação, né, quando a gente fala de MVP, né, o que você trouxe, né, de testar, você faz o produto mínimo viável, você testa, né, num grupo controle e tudo mais, e aí você vai aprimorando essa solução, aí sim para conseguir escalar, né, para o mercado, né, isso é um processo de inovação. E a gente tem vou dizer, uma metodologia no iFood, que a gente chama de jet skis. Mas o ponto eu sou uma empresa grande, sou uma empresa relevante e eu sou um transatlântico. Difícil você ficar mudando de rota tão rapidamente, enfim. Então o que a gente faz? A gente joga alguns jet skis na água, porque eles conseguem desbravar outros lugares. Outras vezes, se essa rota aqui não for boa, tudo bem, eu consigo voltar. Né? O transatlântico você não vira ele para todas as rotas o tempo inteiro. Então o iFood Benefício nasceu como jet ski. Vamos testar, vamos ver se dá certo. Vamos colocar um jet ski na água que não tem nada a ver necessariamente no primeiro momento com o nosso core business. E vamos ver se esse negócio funciona. Funcionou, legal. Aí você vai transformando. Aí esse negócio vai virando uma lancha, etc. Até virar um transatlântico de novo. E aí sim você tem jet skis aqui que vão sair desse transatlântico. Não, e isso é muito importante exatamente para dar agilidade. E tem uma coisa também que é muito legal do que você está trazendo, que quando a gente fala do processo de inovação dentro de uma empresa, ela não precisa ser a empresa sozinha. Né? A gente está falando de uma inovação, pode ser com o consumidor, com parceiros, com fornecedores, né, que são todos ali stakeholders que são capazes de acelerar esse processo, que nem você está comentando, né, dos sistemas, né, e tudo mais, que isso gera uma otimização gigantesca, uma economia, né, para a empresa no final do dia, é economia para a empresa. Exato. Eu falo que a cada hora de colaborador economizada é uma economia. Opa! Né, no final do dia. Uma grande economia. Então, Arthur, e tem uma coisa, inclusive, você já é filho da casa, né? E eu sei que agora já é público, então, né, não é spoiler mais. Eu adoro um spoiler, mas já não é. Mas quem estava embaixo de uma pedra, né, e não viu as redes, né, nesses últimos tempos, a gente está lançando aí uma collab, né, uma parceria SPM e iFood Benefícios, né, de um curso de extensão, né, de liderança, inovação e benefícios como estratégia para as organizações. Eu queria que você contasse um pouco, né, do lado iFood, aí depois eu conto um pouco o lado SPM, como tem sido, como foi a ideia, como tem sido esse processo. Caio, super legal. É um projeto que me enche de orgulho. Me enche de orgulho porque acho que a gente tem um dever aqui de cada vez mais, né, disseminar no contexto, conteúdo, enfim, ensinamentos como um todo. O iFood, acho que esse negócio é muito genuíno, né? O iFood como um todo fomenta que as pessoas estudem cada vez mais. Né? A gente leva pessoas para estudar em diversas universidades, a gente leva pessoas para o exterior para fazer benchmark com outras indústrias, com outras organizações. Então isso está no nosso DNA. E nada mais justo, né, do que fazer com que isso se estenda para a população como um todo. Além disso, né, tinha muita gente que pedia pro iFood de forma orgânica, que queria entender como a gente faz, né, alguma coisa, como que a gente opera folha, como a gente opera benefícios, como a gente opera a construção do propósito, cultura, etc. E isso enchia a casa, a gente levava as pessoas para conhecerem o iFood. E por que não nos juntar com a SPM, né, que é, uma das principais instituições de ensino aqui do país, para fazer um curso onde a gente consiga usar a metodologia, mas também mostrar na prática como que o iFood opera, né? Principalmente nesses temas. Então, me enche de orgulho poder ter executivos do iFood dando aula, né? Ensinando como a gente faz as coisas na prática, trazendo casos reais. Então, é super bacana. E aí tem a cereja do bolo aqui para mim. A gente vai disponibilizar 150 bolsas para pessoas negras no país. A gente quer fomentar a diversidade e inclusão, um tema acho que super relevante aqui, a gente discutiu isso no nosso episódio hoje, e além disso a gente quer fomentar cada vez mais que as pessoas continuem estudando, continuem se aprimorando, continuem tendo mais contexto para construir melhores organizações, construir melhores produtos, melhores serviços. Então isso é muito bacana. Não, é muito legal, inclusive porque ele representa, isso que eu acho tão legal assim do projeto, ele representa dois grandes pilares da SPM, né? E aí quando é o filho da casa é melhor ainda, né? Para fazer. Mas quando a gente está falando de um lado, que é essa proximidade com o mercado, né? Então, assim, é a conexão da academia com o mercado, né? Juntos desenvolvendo soluções. Na visão da SPM, é exatamente esse o caminho de desenvolvimento.
né? Não adianta você ter a academia, né, a universidade sozinha ali pensando de maneira etérea, né? Ela é pé no chão, ela é olhando o que realmente está acontecendo, né? E do outro lado, considerando que a SPM é privada, uma instituição privada, mas ela é sem fins lucrativos, né? Então essa dimensão do impacto é ainda mais, né, interessante, e eu falo que aí que o CPF e o CNPJ que eu represento, os dois ficam muito felizes com esse tipo de projeto, né? Então a gente tem aí já muitas vagas, né, que estão sendo distribuídas, e a gente tem um curso, né, que eu já vi aí umas gravações, está maravilhoso, tá ficando bom. Eu falo que quisera eu ter um tempo do meu dia só para fazer isso, porque tem tanta coisa legal para acompanhar. Mas obrigado pela confiança, pela parceria, esse é o primeiro de muitos. É o primeiro de muitos, é a trilha do futuro. E aí tem um último assunto para a gente ir encerrando, que com certeza quem está escutando aqui nunca ouviu falar, que é chamada inteligência artificial, mas a gente não pode deixar de passar nesse ponto, porque aí me bateu essa curiosidade para saber como vocês trazem, né, essa tecnologia mais recente, que ela está ainda com muito potencial sendo explorado, né, pro dia a dia e pro impacto dentro do iFood Benefícios. Muito bom. Caio, o iFood investe em inteligência artificial desde 2017. A gente tem centenas de modelos proprietários de inteligência artificial dentro de casa, e a gente tem desenvolvido diversos agentes dentro da companhia como um todo. A gente tem mais de 600 agentes. Inclusive a nossa meta é multiplicar isso por 10 até o fim do ano. Então, assim, a gente tem investido muito na construção de, né, mudar nossa forma de atuar, né, aí dentro de casa, por exemplo, com a construção de agentes. Mas queria fazer só esse parênteses aqui para dizer que inteligência artificial é algo que está aqui no nosso DNA há muito tempo. No iFood Benefícios, a gente tem algumas coisas aqui que estão nos ajudando muito a transformar a forma que as empresas e colaboradores lidam com benefícios no geral, né? A gente começou primeiro com um comercial. Então eu tenho um agente que o iFood Benefícios vende para todas as empresas, né? Desde a empresa pequenininha até as principais empresas listadas em bolsa aqui no Brasil. Para as empresas menores que requerem um volume grande de atendimento, a gente tem um robô que é quase imperceptível você entender que você está conversando com um robô e não com uma pessoa, e ele consegue fazer o processo de venda end-to-end, né? Do começo ao fim você consegue distribuir sua recarga ali dentro. O segundo, e muito importante também, a gente consegue acelerar o processo de recarga. Eu estava te falando aqui, né? A empresa que levava 110 horas passa para 2 cliques, ela consegue fazer uma recarga, e isso é potencializado pela inteligência artificial, que consegue entender os principais padrões e garantir com que não exista erros, e que consegue inclusive te direcionar para se você deveria colocar mais dinheiro no colaborador ou não. Enfim, ele consegue te ajudar aqui sendo um copiloto aqui de alguma forma. Além disso, a gente tem na oferta, e talvez aqui, falando um pouco de inovação misturado com inteligência artificial, a gente fala muito de economia, como eu te disse, mas tem uma lógica aqui de ofertas, né? Primeiro, os colaboradores que têm iFood Benefícios, eles têm o Clube iFood. O Clube iFood traz diversas ofertas. Essas ofertas são todas baseadas em modelos de inteligência artificial, que permite com que o modelo entenda qual é o seu comportamento de consumo e, portanto, te dê a melhor oferta para você ter, né, a melhor vantagem. Isso falando em comprar dentro do iFood. Fora do iFood, a gente tem aí, esse é muito menos inteligência artificial, mais uma perspectiva de inovação. A gente consegue dar descontos. Antes você tinha o restaurante, ele precisava ter o cartãozinho fidelidade. Você deve, né, você está 14 anos na SPM, você deve ter almoçado em muitos dos restaurantes ali próximo que tinha um cartãozinho fidelidade. Você carimbava toda vez que você vai. Quando falta um, você esquece, né? Aí você perde. Aí né? você perde. Agora a gente não precisa disso. A gente consegue diminuir muito esse atrito. O restaurante hoje, com o cartão do iFood Benefícios, se você, nos restaurantes conveniados, você consegue pagar e receber o desconto sem nenhum papelzinho, sem absolutamente nada. E isso é uma inovação que ela parece ser pequena, mas você tira tanto a fricção do processo, que você faz com que, exista muito mais demanda para o dono do estabelecimento, e que o colaborador consiga ver que ele está ganhando a vantagem ali o tempo inteiro.
Então acho que são temas muito relevantes aqui que está no nosso dia a dia e é basicamente usar a inteligência artificial para trazer muito mais praticidade e, claro, economia para o colaborador e para a empresa. Não, muito bom, inclusive porque é uma coisa que eu sempre falo em aula, né, que é a questão, não é a tecnologia pela tecnologia. Né? E o que você traz, acho que amarra muito bem a nossa conversa, porque ela fala sobre essa diversidade de perfis e de comportamentos dos colaboradores, e aí a tecnologia é o que vai permitir, né, que você consiga personalizar, né, essa experiência em escala. Né? Então ele é exatamente o viabilizador. Arthur, por mim a gente ficava o resto da feira aqui conversando, né? Mas a gente vai dar uma volta, ainda vou dar uma volta que eu não vi tudo ainda, que tá grande aqui, mas quero agradecer a sua participação, a conversa e agora a gente vai tomar um café lá na SP. Perfeito, Caio, obrigado pelo papo, muito bacana, obrigado por mediar aqui essa conversa, obrigado ao SPM, já estou me sentindo nostálgico aqui, vendo essa cor que inclusive combina com a cor do iFood Benefícios. A esse collab, logo é a collab. me lembra aqui do meu começo de adulto aqui. Não, Obrigado. muito bom, muito obrigado.